Agora vamos levantar todo mundo, por favor. Vou olhar até o último levantar. Agora aproveita para espreguiçar lá em cima, estica os braços. Isso, agora aproveita que está com o braço esticado e que a Covid já foi, dá um abraço quem está do lado. Pronto, podemos sentar. Tem gente abraçando 3 fileiras, meu Deus do céu. Não é? Muito bem. Olha, nessa conversa da tarde, nós vamos dar continuidade ao que o Roberto está nos propondo como reflexão. Quando nós vamos falar de causas espirituais das doenças, frequentemente o nosso coração está movido no entendimento dos porquês. E entender, sem dúvida, é uma herança do nosso pensamento cartesiano, da nossa vontade e competência em estabelecer causa e consequência, e o Espiritismo nos ajuda muito, sem dúvida, com conhecimento espiritual nesse sentido. No entanto, entender auxilia, mas não pacifica o coração. O movimento de paz interior, ele não vem necessariamente da compreensão, ele vem da inteireza. Inteireza é viver presentemente e integralmente a experiência enquanto ela acontece. E quando nós vivemos integralmente a experiência, o movimento daquilo que é necessário, ele se apresenta para nós. Nós compreendemos o que é possível compreender, nós expandimos a consciência porque é possível expandir, mas, sobretudo, nós movemos em nós o que é preciso mover. E aí é que está algo extremamente importante quando a gente fala a respeito de doenças. Uma parte das nossas experiências de adoecimento não tem porquê, no sentido de ter uma causa anterior que justifique. Mas tem uma causalidade no presente ou nas necessidades do agora daquele indivíduo. Primeiro porque muitas doenças não decorrem de causas passadas, mas sim de negligências que nós temos com o nosso corpo e com a nossa realidade no agora. Uma dieta inadequada, um sobrepeso, uma intoxicação por substâncias que são agressivas ao corpo, provocam adoecimentos que são respostas da nossa fisiologia a um movimento contrário a ela que nós estamos fazendo. Não estão conectadas ao passado, não se trata de movimentos de ação e reação, não tem função kármica e nem tem objetivo. São experiências atraídas ou construídas em função do nosso comportamento. E quando nós atentamos para isso, claro que nós podemos dar um sentido e um significado para aquela experiência, porque qualquer coisa que nós estejamos a viver vai poder ser conferido um sentido e um significado. No entanto, aquela experiência desaparece quando desaparece a causa que a originou no presente. Assim, e aí eu volto ao que eu estava falando antes e que o Roberto nos trouxe. Mais importante do que entender porquê é entender o para quê. Mas não para quê enquanto propósito grande, porque às vezes a gente fica procurando alguma coisa muito gigante. Mas o para quê como um propósito no agora. Às vezes a coisa é bem pequena. E ela é relativa a uma área específica da nossa vida. Então essa é a primeira questão que eu gostaria de levantar a respeito das doenças. Se nós colocamos o foco no presente
E se nós vivemos com inteireza a experiência do agora, nós podemos nos perguntar o que esta experiência me mostra ou me sinaliza no presente a meu respeito. E no presente a gente atua. Segundo, que muitas doenças sem causa no passado espiritual, elas agem na nossa vida como se fossem uma embarcação, que querem nos retirar de uma margem e nos levar a outra. Há movimentos do coração, do alto amor, do autocuidado, das relações afetivas, das mudanças de vida, que nós só fazemos com a ajuda de um movimento ou de um estímulo. E, frequentemente, nós construímos estas experiências em embarcações que têm o objetivo de fazer um trajeto conosco ou por nós, ou que desejam fazer por nós. São aquelas circunstâncias que nós experienciamos que permitem a gente mudar pontos de vista, mudar posicionamentos, mudar forma de se comportar na vida ou, mais frequentemente, fazer migrações importantes que a gente necessita dentro do coração. Uma mudança profissional, uma mudança de relação, uma mudança de cuidado conosco mesmo, uma outra forma de encarar a própria realidade. Então, essas circunstâncias, elas são transicionais. Elas promovem mudanças, migrações internas dentro de nós. Mais uma vez, se nós estamos inteiros no presente e se nós olhamos para as experiências, nós podemos, diante dos paraquês, buscar ver que movimentos aquela experiência quer fazer por nós. Às vezes, coisas muito pequenas e objetivas, como, por exemplo, o simples fato de se deixar ser cuidado e receber o afeto dos outros, às vezes só é permitido a partir de uma experiência de adoecimento. Há pessoas que controlam a vida de uma maneira tão objetiva e tão autônoma que acabam por desconectar-se da realidade e dos afetos. E só vão se permitir receber afetos e cuidados quando entram num estado de extrema vulnerabilidade. E mesmo assim com sofrimento. E mesmo assim reclamando. E mesmo assim dizendo, não sei se eu preciso mesmo. Às vezes está carregado, mas dizendo, não sei mesmo se eu preciso. Ou às vezes até de forma revoltada, foi assim, mas eu não precisava, eu dava conta sozinho. Então, quando a gente olha para as circunstâncias, a gente vê que esses movimentos da alma, eles são pedagógicos. A gente constrói muita experiência pedagógica para nós, a gente atrai muita experiência pedagógica. E, às vezes, isso pode ser a vontade do Espírito que alia-se a questões espirituais. Antes que a gente entre nas questões kármicas e nas questões que vêm do passado, que todos nós já estamos informados a respeito. Me lembro de uma situação no centro espírita em que eu trabalhei por 12 anos, de um menino de uma família que veio procurar tratamento espiritual quando um menino de 10 anos foi atropelado e teve uma situação bastante séria naquele atropelamento. Se recuperou completamente, mas naquele momento estava naquele pós-primeiros cuidados, muito vulnerável, e a família toda veio junto para o centro espírita por conta daquela criança. E começaram a fazer o tratamento espiritual. Depois de alguns meses, numa reunião íntima que a gente tinha e que tinha contato com os espíritos, um amigo espiritual disse para uma avó daquele menino: "Você sabe por que isso aconteceu?" E eu não lembro exatamente que resposta ela deu, mas eu imagino que ela tenha respondido alguma coisa do tipo, é alguma coisa do passado dele ou alguma coisa do nosso passado. Eu só lembro que o Espírito respondeu, não, nada disso. Ele não precisava passar por nada desta experiência. No entanto,
durante o desdobramento do corpo físico, durante o sono, ele solicitou passar por esta experiência para trazer a família para o cultivo da espiritualidade. E eu lembro que naquela época todo mundo achou lindo, a avó ficou revoltada, mas todo mundo achou lindo aquele movimento espiritual daquele menino que se sacrificou em prol da família, ele atingiu o objetivo. Realmente toda a família veio para o Centro Espírita e começou um caminho de cultivo da espiritualidade a partir dali. Afinal de contas, a maior parte de nós vive uma espiritualidade de hora marcada, né? Só comparece ao Centro Espírita, à igreja, quando a dor bate a porta. Então, logo a dor some, a gente some junto com ela. Então, aquela família vivia uma espiritualidade dessa natureza, aquela espiritualidade da resolução do problema. A relação com Deus, como o Roberto falou, era um Deus provedor, um Deus paternal provedor que vinha satisfazer as necessidades das dores internas, mas tão logo as dores não existiam, não tinha motivo mais para cultivar uma relação com aquele Deus. No entanto, vejam vocês que o Espírito, qualquer um de nós, em qualquer família, pode sim se sacrificar pela família, pode solicitar experiências desta natureza. No entanto, hoje, com os conhecimentos da filosofia sistêmica, eu vejo que o que aquele Espírito fez foi solicitar uma intensificação de um fenômeno natural que em conhecimento sistêmico nós chamamos de amor cego. É o amor dos que vieram depois, por aqueles que vieram antes, que querem sacrificar-se no lugar daqueles que vieram antes para fazer um determinado movimento. E aí a questão é, né, por que a vida permitiu? É porque aquilo precisava ser daquele jeito? Não. A vida permitiu porque ela respeita a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio, até quando a gente escolhe experiências que não precisa. No entanto, não é tarefa de alguém que veio depois se sacrificar e colocar-se num risco de vida, como foi o caso dele, por aqueles que vieram antes. Mas o Espírito pode, no seu livre-arbítrio, fazer escolhas desta natureza, e muito frequentemente faz. Então, há experiências de sofrimento, de dor, familiares, experiências, às vezes, para nós incompreensíveis, que estão ligadas a este movimento da escolha do Espírito no contexto da família no qual ele está. Me lembro de uma outra situação semelhante vivida nesse mesmo centro espírita. Uma jovem veio tratar um câncer. Fazer o tratamento complementar espírita. Estava em tratamento, teve tratamento cirúrgico, estava em tratamento radioterápico e veio fazer o tratamento através dos passes. E nós começamos a aplicar os passes nela. Aliás, foi uma das experiências mais bonitas que eu já tive a oportunidade de participar na vida. E durante alguns meses nós aplicamos passe nela, até que um dia ela começou a não dar conta de vir ao centro. E aí o centro começou a ir até ela. Então nós passamos a aplicar passes nela na casa dela. Naquela época eu era estudante de medicina, tinha acabado de entrar na faculdade, e ela, por acaso, entre aspas, morava bem ao lado da faculdade de medicina da UFMG, em Belo Horizonte, onde eu estudei. E um dia, por volta de 6 e pouco da manhã, eu estava chegando na faculdade, a aula começava bem cedo, e o meu telefone toca. E aí, então, eu já estava, nas últimas semanas, acompanhando aquela família, eu já sabia que ela estava em estado terminal, a família estava muito sofrida com aquilo, e naquele dia, então, a mãe me dizia: Andrei, venha para cá, porque ela está se despedindo, e ela está partindo. E a gente gostaria que você estivesse aqui conosco. E eu fui imediatamente para aquele apartamento. E quando eu adentrei, eu vi toda a família em volta da cama, ela estava naquela respiração típica dos estertores da morte. E então um espírito amigo me inspirou um pensamento que eu percebi com clareza, e ele disse: leve todos para a sala, por favor, porque a proximidade física está impedindo que a gente faça o desligamento. Então eu chamei todos para a sala, sem falar para eles do que se tratava. Falei assim: vamos fazer um culto na sala? Eles falaram: vamos. E fomos para a sala e começamos a ler. Lembro que nós abrimos a Bíblia, a família tinha pessoas de outras tradições religiosas,
E ficamos alguns minutos ali fazendo, e enquanto a gente fazia, ela desencarnou. Nós ouvimos o som típico e imediatamente a família retornou para o quarto muito serena e abraçada ali ao lado. Eu vi uma das cenas mais bonitas, todos eles chorando, entristecidos, como é natural da nossa dor, do luto. A mãe dizia em nome de todos eles: vá, minha filha, vá com Deus, porque agora nós sabemos, com as bênçãos do Espiritismo, que você não nos pertence. Você pertence à vida. E para nós foi uma honra te receber nessa família como parte. E agora nós sabemos que os laços que nos ligam são eternos. E que a morte não existe. E que nós estamos para sempre conectados. E nós todos choramos, e foi uma situação muito bonita e triste. E seguimos. Alguns dias depois, o espírito Joseph Gleber, um médico espiritual, trouxe uma mensagem psicográfica na casa da qual eu fazia parte, e ele dizia nessa mensagem à família que havia sido uma honra servir aquele espírito durante o seu tratamento espiritual. E então ele esclarecia algo que eles não contaram ao longo do processo. Ele dizia: ela não precisava, enquanto espírito imortal, passar por esta experiência. No entanto, antes da encarnação, ela, ligada a este grupo familiar, solicitou a oportunidade de vivenciar esta experiência para que pudesse todo o grupo se beneficiar do movimento de crescimento espiritual. Então, havia sido um espírito que particularmente tinha uma elevação moral grande, que não precisava, por questões kármicas, passar por aquela experiência, mas tinha solicitado ter aquela experiência para poder ajudar a família a fazer a migração espiritual no movimento de alma que aquele grupo familiar precisava. Nesse caso, não se trata exatamente do amor cego, que liga descendentes aos ancestrais, mas se trata de um movimento de renúncia espiritual característico das almas muito elevadas, que está muito bem descrito no livro Renúncia, de Emmanuel, e que pode solicitar experiências que sejam de amadurecimento de toda a coletividade. Então, há experiências que, do ponto de vista espiritual, podem ser eleitas pelo espírito reencarnante como experiências de aprimoramento para si mesmo, para o grupo, para uma comunidade inteira, como movimentos de testemunho e como movimentos de migração que atendam a toda uma coletividade e não apenas aquele grupo em particular. Frequentemente, nós só vamos compreender estas experiências quando o olhar se dilata após a passagem da experiência. Então, a angústia por entender os porquês enquanto o movimento está acontecendo, na verdade, nos leva a um beco sem saída. Pois, frequentemente, as informações não estão disponíveis, não houve o amadurecimento ainda resultante para a gente compreender os efeitos daquela experiência, e nós não estamos na posse da lembrança daquilo que é necessário para compreender a experiência na sua integralidade. Por isso, eu disse que é muito mais importante do que compreender, viver a experiência com inteireza. Estar presente no presente enquanto ela acontece. Antes da reencarnação, o espírito pode solicitar experiências pedagógicas de variada natureza. Ele, para crescer, amadurecer ou aprender, pode solicitar que lhe sejam ofertadas predisposições orgânicas, genéticas, ou, ao longo da vida, experiências que vão aparecer caso ele tome o caminho X ou o caminho Y. Programação reencarnatória não é uma coisa fechada que diz assim, você vai para viver isto. Há alguns pontos da vida que nós temos muito bem definidos. Mas programação reencarnatória é assim, se você vai com a oportunidade maior de vivenciar isto ou aquilo.
vai te ser ofertado condições X, Y, Z. Se você tomar este caminho, as experiências possíveis têm esta e aquela, de acordo com o seu passado, com a sua história, com as suas necessidades. Mas se você desviar para o lado de cá, você tem esta e outras experiências. Isso nas coisas que já podem ser pensadas a priori. Mas a maioria dos movimentos são pensados enquanto nós estamos em movimento. E aí, ao longo do caminho, a própria vida vai vendo o que nós vamos aproveitando daquela experiência e vai enxertando experiências novas ou vai retirando experiências de acordo com aquilo que for a necessidade daquele indivíduo. Porque nós estamos envolvidos no amor, num amor misericordioso que acompanha todos nós em todos os processos vivenciados. Cada espírito que reencarna, reencarna debaixo da assinatura de um espírito de mais alta escala. Além do mentor pessoal ao qual cada um de nós está ligado, que não necessariamente é um espírito elevado, é apenas um espírito que é mais elevado do que a gente, então não é necessariamente um espírito de alta hierarquia, porque se a gente for de baixa hierarquia demais, basta que ele seja mediano, que já é mentor. Não é verdade? Mas fora o mentor pessoal de cada um de nós, existem espíritos de alta hierarquia que estão ligados aos mentores, que são mentores dos mentores, e que avalizam aquela reencarnação, e que avalizam aquele plano reencarnatório, e que acompanham a trajetória daquele plano reencarnatório de acordo com o aproveitamento dele, e que vai direcionando cada um. Assim, os grupos familiares têm mentores particulares daquele grupo inteiro, tem espíritos de alta hierarquia que estão ligados ao grupo como um todo. Além disso, as coletividades, o capo tem trabalhadores espirituais que estão ligados diretamente a isso, e assim vão as experiências, não é? Todo este grupo vai observando como que nós vamos trilhando o caminho e vai ajudando a enxertar experiências ou não. No livro Canção da Esperança tem um relato de um destes casos. Um jovem está tomando um caminho de abuso na área sexual e na área afetiva, e a sua avó, muito preocupada com ele, era um espírito familiar profundamente ligado àquele coração, acompanhando muito proximamente aquela encarnação, solicita aos mentores socorro a ele por conta das decisões e dos caminhos que ele estava tomando. Ele, particularmente, havia escolhido um caminho de promiscuidade sexual que estava levando a uma grande contaminação energética, contaminação espiritual e, sobretudo, desviando da conexão com os propósitos mais elevados que eram o seu grande objetivo reencarnatório em termos de reajustamento pessoal. Os espíritos, então, vêm visitá-lo em uma caravana, estudam a situação e planejam uma forma de intervenção. Eles vão encontrar aquele homem naquele dia num lugar de prática sexual desregrada e eles vão selecionar no meio daquele grupo um espírito que tinha mais afinidade com aquele ambiente fluídico, que era um espírito que na sua encarnação passada havia vivido situações semelhantes e, portanto, tinha afinidade com aquele ambiente. Só aquele espírito vai entrar no ambiente, os outros vão ficar do lado de fora, porque eles não conseguiriam suportar aquelas vibrações de forma mais facilitada como aquele espírito conseguiria. Então esse, como se fosse um batedor, entra, encontra o homem lá dentro e, sob a orientação mental direta do outro que está do lado de fora, ele se aproxima do chakra solar deste homem, que fica sobre o estômago e está ligado ao plexo solar, um plexo de inervação muito importante nos órgãos abdominais, e ele sopra fortemente no chakra solar daquele jovem. Aquele jovem imediatamente tem um acesso de vômito e uma diarreia como reação daquela intervenção, não para. E eles levam para o hospital. E ele tem uma gastroenterite que ele fica internado por mais de uma semana. E durante este período de adoecimento, os espíritos inspiram um amigo que estava ligado aos propósitos reencarnatórios deles para visitá-lo
era um amigo espírita que vai conversar com ele sobre a vida dele, sobre aqueles caminhos, sobre aquele movimento. E a vulnerabilização que ele vivenciou estando naquela situação vai abrir a possibilidade de ele rever os caminhos que estava escolhendo. O que ele não faria na alienação do movimento do dia a dia, em que, no pseudo-prazer, não percebia que ingeria gotas de veneno no cálice das fantasias humanas, né? Das paixões, como acontece quando a gente está desconectado da gente mesmo e buscando fora uma satisfação que preencha a intimidade. Nesse caso, esta doença não tinha nenhuma conotação kármica. Ela é aquilo que os espíritos chamam de doença auxílio. E mais uma vez, a gente volta ao tema das migrações interiores, porque o que tinha como objetivo é este adoecimento? Migrar aquele espírito de um comportamento, de um estilo de vida para outro. Porque então, durante o período de adoecimento, a sua avó se acercou, durante a noite retirava-o do corpo, aplicava passes, dava orientações diretas, eles impediram os espíritos e também os encarnados que o estimulavam no seu ponto fraco a se acercar dele e com isso uma nova vertente se abriu para a sua vida. Portanto, aqueles que nos acompanham e que nos amam, eles vão pouco a pouco observando o que nós vamos fazendo da existência, que caminhos o livre-arbítrio vai tomando e no que nós vamos construindo para nós e nos redirecionando. Mas, sem dúvida, existem aquelas doenças de natureza de causa dentro da lei de ação e reação ou causa e efeito que se originam no passado. E estas enfermidades, elas têm múltiplos objetivos. Há enfermidades que são decorrentes do ponto de saturação energético no perispírito. O Espírito Dias da Cruz, certa vez, nos explicou na Meng que, no corpo espiritual, as energias vão se acumulando até atingir um ponto de saturação específico, no qual há o descenso vibratório e elas são drenadas para o corpo como um mata-borrão. Antigamente, o mata-borrão puxava, né, a tinta que as pessoas usavam nas canetas tinteiros. Mas isso não acontece com qualquer energia que a gente absorve, porque se fosse assim, a gente estaria adoecendo todos os dias. Assim como existe um sistema imunológico físico, existe um movimento também de drenagem, de limpeza do nosso corpo espiritual, de absorção e expulsão natural que vai acontecendo, até que aquela energia atinja um ponto de saturação X que se faz o descenso vibratório. André Luiz explica isso no livro Evolução em Dois Mundos, dizendo que o nosso corpo espiritual está vinculado ao corpo físico célula a célula. Mas há algumas áreas em que ele diz que há um acúmulo mais intenso de energia no campo espiritual e que cria uma solução de continuidade entre aquela conexão do corpo astral com o corpo físico. E ele vai dizer que ele vai dizer duas coisas sobre estas áreas. A primeira é que elas estão ligadas aos nossos atos do passado e, de forma simbólica, aos nossos comportamentos. E é por isso que uma pessoa adoece mais da cabeça na enxaqueca, outras mais do rim no cálculo renal, outra mais do intestino, na síndrome do colo irritável, outra mais no pulmão, na crise asmática, na bronquite. Cada um de nós traz uma zona de predisposição que diz respeito a este acúmulo de energias no corpo espiritual e que o fenômeno reencarnatório funciona como uma drenagem destas energias que estão em ponto de saturação. Essa é a primeira coisa que ele nos diz. A segunda é que esta solução de continuidade entre as energias armazenadas e o corpo físico promove uma desorganização da função celular a nível local, promovendo mutações, ativação dos protocongenes, que o Paulo falou para nós, e
desativação das defesas naturais, né, dos genes inibidores, e multiplicação desordenada das células naquela área. André Luiz vai dizer, então, que muito particularmente isso está vinculado às experiências ligadas ao câncer em áreas específicas. E que, portanto, ajuda a gente fazer as leituras simbólicas da área afetada, em termos de leitura corporal, leitura psicológica, leitura afetiva, daquela área que foi atingida, e que isso nos daria também uma sugestão de questões às quais aquela situação estaria ligada do passado espiritual. Portanto, as energias acumuladas no corpo espiritual, elas passam para o corpo físico. E elas são agravadas com aquelas que a gente absorve, como eu falava hoje mais cedo. Há muitas doenças que vêm de contaminação energética. Energias que estão presentes no ambiente, parasitas astrais, formas, pensamentos desordenadas que nós absorvemos, que vão intoxicar um chakra específico, uma área específica do corpo e gerar uma reação. Com isso, é necessário pensar o tipo de ambiente que você frequenta, os lugares que você vai e as coisas que você vive, para pensar que tipo de energia você está absorvendo. Tem uma situação, por exemplo, muito comum dessas intoxicações energéticas, que são reações de pele, tipo semelhantes a urticárias, como se fossem reações histamínicas na pele. Nós temos dores aqui na base da coluna, a dor lombar é muito comum dessas contaminações energéticas, e tantos outros fenômenos físicos. E este movimento é importante compreender, porque também não está ligado ao passado, mas são situações do campo magnético que vão sendo agravadas com as contaminações espirituais do presente. A isto se associam as irradiações magnéticas daqueles que estão vinculados a nós. Portanto, todos trazemos do passado espíritos que se afinizam conosco. Trazemos no nosso campo mentomagnético afetivo e espiritual, os espíritos que são as nossas afinidades e as nossas dívidas do passado. Porque algo é fato. Vítima e algoz se vinculam até a reconciliação. Parceiros nos crimes se vinculam até a responsabilização. Parceiros nas construções afetivas, tem conexão até que a amorosidade pacifique aquela relação. E, portanto, nós sofremos a influência no nosso campo energético e psíquico natural de muitos que estão vinculados a nós e que não querem fazer mal a nós, mas que estão ligados a nós pelos nossos vínculos do passado, daquilo que foram os caminhos escolhidos e que permanecem ao nosso lado, às vezes fisicamente mesmo, ou às vezes à distância, mas com um vínculo magnético tão intenso que a gente sente esta influência e esta conexão a todo momento. Se a pessoa for médium, com um pouquinho mais de ostensividade, vai sentir estas influências de forma ainda mais intensa. E, portanto, por vezes, sentir a constrição de energias que trazem um certo desconforto. Eu conheço bem isso. Por dois motivos. Por ser médium e por ser perturbado. Os dois. Então, teve uma época da minha vida que eu falei com os espíritos, que eu estava sentindo muito forte estas energias, estava me incomodando, e eu lembro de um espírito amigo dizer assim, num tom irônico, né? Você queria o quê, meu filho? Né? Primeiro, você é médium, e o médium não seleciona as energias que ele sente. Ele é uma antena. Ele aprende a sintonizar-se com as energias elevadas e ficar mais imune, mas mesmo assim não se torna completamente imune, porque é um campo de auxílio, tem um objetivo de auxílio. Segundo, são vínculos seus do passado que precisam da sua responsabilização, o que você vai fazer aos poucos no tempo. Né? E isso, depois disso, é claro que ele adoçou e falou, nós vamos socorrer da forma que é possível, mas é importante que você
compreenda esse movimento. E aí eu percebi algo muito importante naquela época. Eu percebi que eu orava para um Deus servidor, que devia me servir conforme a minha vontade. E eu orava assim: Senhor, afasta esses espíritos de mim, afasta essa energia, me traz paz, etc. É como se Deus fosse um eterno dispenseiro de bênçãos privativas, né? Exclusivas para mim. Então eu percebi que aquele comportamento era um comportamento rebelde. Porque das duas, uma. Se eu atraía aqueles espíritos, eu tinha afinidade com eles. Se eles eram vínculos meus do passado, eu tinha compromisso com eles. Se eles estavam presentes por algum objetivo da mediunidade ou por qualquer coisa, era uma tarefa específica. Portanto, em qual dessas situações eu era vítima? Em nenhuma delas. Percebi que eu estava me comportando como criança espiritual e demandando a Deus como um menino. E então, eu entrei para dentro de mim e eu mudei a minha forma de orar. E eu passei a orar assim: Senhor, eu sei que estes vínculos me pertencem no coração. E sei também que é meu trabalho fazer aquilo que me compete. Mas como eu conheço as minhas limitações, e como eu sei, Senhor, que eu não tenho amor suficiente para dar, eu te peço que, por misericórdia, os ame através de mim. E que assim como eu sinto as influências deles sobre mim, que o Senhor possa permitir que, pelos mesmos vínculos magnéticos, eles possam sentir a tua influência através de mim. E essa prece que eu faço até hoje, e faço muito, ela passou a ser um movimento poderoso de desvinculação. Eu fiquei muito impressionado com a força que ela tem, quando feita sincera, de desvincular. E é interessante. Quanto mais você ora e se compadece daqueles que estão vinculados a você, maior é a desvinculação. Por quê? Porque quanto mais espaço de amor e compaixão no coração para todos que pertencem, mais desvinculação. Desvinculação está diretamente conectada a uma permanência de vínculo amoroso dentro do coração. E assim nós podemos nos exonerar destas influências, ou nos defender, ou nos proteger, ou evitar muitos processos de adoecimento, por um cuidado de higiene mental e espiritual que considere estes vínculos como vínculos importantes da nossa alma. E há aquelas doenças que são programas reencarnatórios visando um reequilíbrio, porque aquelas energias estão excessivas no corpo espiritual e precisam ser drenadas, porque lesou o corpo espiritual de uma forma tão importante que agora o corpo físico não há como ficar momentaneamente equilibrado. É o caso, por exemplo, de muitos espíritos que desencarnam através do suicídio e que às vezes precisam voltar rapidamente à vida física, às vezes sem conseguir, inclusive, que aquela gestação venha a termo, porque não se forma um corpo hábil completamente, mas aquele processo de reencarnação, enquanto ele se dá no ventre materno, a amorosidade do envolvimento materno com aquele feto promove nele uma forte reconstrução do corpo espiritual. E, claro, os pais que vivenciam estas experiências têm vínculo direto com aquele espírito e compromisso espiritual, ou se colocam a serviço por amor sacrificioso em gesto de acolhimento e de boa vontade. Às vezes, sim, o feto vem a termo, nasce e se torna uma criança com alguma questão congênita ou com alguma doença já programada, hereditária, por conta daquelas questões reencarnatórias ou espirituais que ali estão. Lá na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, nós temos a tarefa da orientação espiritual dos espíritos, né? Um trabalho ao qual o Roberto Lúcio particularmente é muito dedicado. E toda semana os espíritos nos trazem orientações a respeito de pessoas que pedem solicitações lá. Particularmente os que estão internados no Hospital Espírita André Luiz, que é um hospital psiquiátrico,
e também alguns outros nomes que a gente leva para a reunião. Invariavelmente eles dizem: esta situação se vincula ao passado desta e daquela maneira. E toda semana é uma aula, porque eles mostram como que os movimentos de desequilíbrio do passado se conectam hoje aos desequilíbrios do pensamento, do sentimento, do afeto, do humor, das emoções, e como que por detrás de depressões recorrentes, da esquizofrenia, do transtorno bipolar, dos distúrbios do sono, das dificuldades, existem também, mas não só, mas também, questões espirituais ligadas a um passado e a uma tarefa no presente de reajuste espiritual. E o objetivo disso é que cada um se compenetre daquilo que é o movimento de resgate, de justiça, de programação, de necessidade pessoal e das posturas, sobretudo, que pode adotar diante daquela circunstância para tirar o melhor proveito da experiência. Então, acho que de tudo isso, o mais importante de nós, num simpósio como esse, em que estamos querendo ampliar o olhar para as experiências de adoecimento, termos é a compreensão de que as doenças e as nossas experiências precisam ser vividas com inteireza, com presença, com consciência, com assentimento, que é uma concordância sem julgamento. Não é nem o eu gosto, eu amo, eu aprovo, porque não precisa disso, nem o eu desgosto, eu desaprovo, é injusto. É simplesmente a realidade é o que é. Tomar a força da realidade como ela se apresenta. O que é processual e vai sendo feita pouco a pouco, na medida que a gente vai vivenciando as emoções contraditórias que estão presentes em todo o processo de adoecimento. Porque é uma montanha-russa natural, qualquer movimento interior, e as emoções, elas estão sempre em polos contraditórios, não é? Mas se nós olhamos para essas questões e nos dedicamos a isso, nós podemos aproveitar aquela experiência dentro daquilo que seja possível termos consciência da melhor forma possível. E o que a gente não pode ter consciência ou não nos é ainda acessível à compreensão, ao entendimento, nós temos que aprender a confiar no tempo e deixar para o movimento da vida que vai nos levar naturalmente a este caminho. Eu encerro, no entanto, com uma frase que o Espírito Bezerra de Menezes trouxe através da psicografia do Roberto na semana passada. No meio da mensagem que ele nos trouxe, ele disse assim: se a vida está conforto e abundância, serve e ama. E se a vida está dores e dificuldades, serve e ama. Porque tudo passa. E as experiências da vida se sucedem umas às outras. Mas se aprendemos a servir e a amar, a abençoar e a passar, nós permitimos que os movimentos da vida se façam em nós. E como a vida é regida por um amor incondicional misericordioso que quer levar-nos sempre para o mais, se nós permitirmos que isto se faça em nós, sem as resistências naturais da rebeldia, da revolta, da inconformidade ou da autoagressividade, se nós acolhermos em nós aquele que é o maior de todos os medicamentos e que Jesus já nos prescreveu há 2000 anos, seja feita, Senhor, a tua vontade, ou como Roberto bem lembrou, cumpra-se, Senhor, em mim o seu mandamento, ou a sua vontade, então nós podemos permitir que a nossa vida caminhe para aquilo que deve ser. E acho que no movimento espírita, nós falamos demais no amor incondicional e sentimos esse amor de menos. Parece que racionalmente a gente fala no amor incondicional e na prática a gente vive ligado a uma justiça que está mais ligada àquela imagem do Deus cristão, ocidental, punitivo, do que a este Deus de amor incondicional. Eu quero lembrar-lhes que quando o filho pródigo volta para casa, o pai o recebe no caminho. Ele não espera que o filho chegue no final.
Ele o recebe no caminho. Todos nós estamos no e a caminho. Todos nós estamos sustentados neste processo. Todos nós estamos carregados no colo. No entanto, a pergunta que se faz é: qual é a percepção do amor incondicional de Deus que nós temos? Qual é o olhar que nós temos para Deus e para nós como filhos dele? É de pessoas que estão sendo conduzidas ou punidas, amadas ou justiçadas, cuidadas ou levadas a um sofrimento. Se nós mergulhamos dentro de nós com a coragem suficiente para admitir qual é a imagem que tem dentro da gente, nós podemos mudar. E eu vou encerrar contando algo que eu lembrei agora, que eu li no livro Curando a Nossa Imagem de Deus, que foi um livro que para mim foi crucial na mudança da imagem de Deus. E é um livro escrito por 2 padres jesuítas e uma freira. E os 3 são irmãos. E nesse livro, eles contam a história de uma mãe que chega muito sofrida até um padre e pergunta para ele, porque o filho havia se suicidado, e pergunta para ele: padre, a minha fé me diz que o meu filho foi para o inferno, porque a minha fé me diz que se alguém se suicida, vai para o inferno, e eu estou muito sofrida com isto. E eu te pergunto, padre, o meu filho foi para o inferno? E o padre disse que ficou numa saia justa naquele momento, e que a resposta imediata que veio à sua cabeça é: sim, seu filho foi para o inferno. A senhora não sabe que quem suicida vai para o inferno? Mas ele diz que a sensibilidade tomou conta dele, e graças a Deus, a sensibilidade sobrepôs-se àquela racionalidade desconectada do sentimento. Ele olhou com compaixão para aquela mãe, e ele se colocou empaticamente no lugar dela, e ele disse que se lembrou da sua formação teológica, quando lhe disseram, quando não souberam uma resposta, devolva a pergunta. E ele lhe diz, e ele diz para ela: o que a senhora acha? E ela diz: eu sinto que não. E ele diz: vamos fazer uma imaginação então. E ele conduziu aquela mulher numa imaginação criativa, em que ela entrou num estado de relaxamento, e ele pediu que ela se colocasse diante do trono de Deus. E apertasse a mão dele quando ela tivesse se colocado naquele lugar. Dali a pouco ela aperta a mão e disse: já estou. E ela disse: o meu filho se aproxima de mim. E o padre pergunta: olhe então para Deus, o que faz Deus? E ela, dentro daquela imagem, né, da visualização que é a projeção de uma imagem interior, ela diz: Deus desce do seu trono, nos abraça e nós choramos juntos os 3. E naquele momento o padre olhou para aquela cena e ele disse: o amor de Deus não pode ser menor do que o amor de uma mãe. A mãe dizia: eu quero fazer o que for necessário para evitar ao meu filho sofrimento. E então aquele padre disse: naquele momento eu percebi que o amor de Deus é tal que Ele fará quantas experiências de amor for necessárias até que todos os seus filhos se salvem, até que todos encontrem paz e até que todos nós nos compreendamos como uma família destinada ao amor. Então, o que aconteceria se nós nos colocássemos diante desse amor divino que não pune, que não julga, que não critica, que não se preocupa em classificar, que não se preocupa em dizer nada a nosso respeito, um amor que não está preocupado com o que nós fizemos, só está ocupado em fazer-nos reconhecer que em nós há a presença dele e o amor dele. Se esse amor encher o nosso coração, se essa imagem tomar a nossa mente, se isto guiar os nossos propósitos, que decisões a gente toma para a nossa vida?
Eu deixo todos nós com essa pergunta, para cada um responder na intimidade do coração.